Oi, eu sou o Anderson Marinho e eu vou te ensinar a expandir a sua consciência e elevar o seu nível de inteligência emocional. Como resultado disso, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, vai ganhar qualidade de vida. Talvez você esteja insatisfeito no seu trabalho, insatisfeito com os resultados que você está obtendo da vida. Você quer mudar sua situação financeira, física, emocional. Para isso, você precisa desenvolver 3 pilares, que é o autoconhecimento, o foco e a disciplina. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou estar te mostrando como você faz isso. A primeira coisa que você precisa desenvolver nesse caminho que nós vamos estar falando aqui é a inteligência emocional. Você precisa, expandir, elevar o seu nível de inteligência emocional. Por quê? O que é ter inteligência emocional? Vou dar aqui um exemplo rápido. É você aprender a identificar um sentimento negativo que está se apoderando de você, que pode gerar uma crise e você rapidamente, antes da crise ser instalada, você consegue mudar essa situação. Um exemplo, às vezes você está sentindo esses sentimentos negativos que às vezes te dão reações como não querer conversar com ninguém, como ficar triste, às vezes você não produz no trabalho, não produz na escola, esses sentimentos, sabe? Às vezes pergunta a pessoa, o que você está sentindo? A pessoa nem sabe explicar o que ela está sentindo, isso tudo é falta de inteligência emocional. Por quê? Preste atenção nisso aqui, ó. Pensamento gera sentimento e sentimento vai te gerar um comportamento. Então, quando você está com esses comportamentos, sabe, que os sentimentos, suas emoções estão tão confusas, conturbadas e você está se comportando de uma maneira que você sabe que não é adequada, não adianta você querer combater o efeito, que é o comportamento. Você tem que combater a causa, que é o pensamento, porque é do pensamento que gera o sentimento e depois do sentimento que gera o comportamento. Quem tem inteligência emocional identifica no momento que o sentimento está sendo criado. Para isso você tem que ter inteligência emocional, que conforme você pensa, que é inevitável, você não controla os seus pensamentos. Como que é um exemplo, não pense agora em um Fusca amarelo. Você pensou em um Fusca amarelo, ainda que eu disse para você não pensar. Mas por quê? Porque você não controla os seus pensamentos. Mas quando começa a gerar um sentimento, você consegue mudar os seus pensamentos para não deixar que isso afete no seu comportamento. Conseguiu me entender? Resumindo, a inteligência emocional é isso. É você usar as suas emoções a seu favor e não contra você. Você precisa aprender a usar. Se você não tiver consciência disso, você acaba se deixando levar pelas suas emoções. Precisamos dominar as emoções, que aí nós conseguimos canalizar ela para as coisas certas, para as coisas que vão nos favorecer. Um exemplo disso, você está com muita raiva de alguma situação. Você pode pegar essa raiva e descontar na situação que foi a causa, ou você pode direcionar ela para o seu trabalho, para uma atividade física e isso render frutos positivos para a sua vida. Tá entendendo o que é dominar as emoções? Inteligência emocional é isso. Então, para o início de conversa, você tem que saber que você precisa desenvolver a sua inteligência emocional e existe técnicas para isso. Dentro do autoconhecimento, e agora eu já estou mudando aqui para o autoconhecimento só para você ficar ligado, você vai identificando sentimentos que te deixam triste, situações, falas de outras pessoas, porque cada um tem um tipo de temperamento. O ser humano tem 4 tipos de temperamentos: dominante, analítico, paciente e extrovertido. E cada um deles reage de outras formas diferentes. Cada um tem suas reações, sem contar que cada um teve uma criação diferente. Cada um vai ter uma reação diferente. Ninguém é igual. Então você já começa a desenvolver o seu autoconhecimento para isso. Quando você entende isso, que cada ser humano reage de uma maneira diferente, cada um tem seus temperamentos, cada um teve uma criação, então cada um tem crenças diferentes instaladas e cada um tem uma maneira de agir, você já começa a expandir a sua consciência. E aí você começa a ter um autoconhecimento de como é você. Poxa, às vezes uma palavra para uma pessoa, para ela não é nada e para você te ofende, ou vice-versa. E essas coisas que você precisa identificar no seu dia a dia. O que te deixa para baixo, o que te deixa triste, o que uma pessoa fala que te ofende. Eu lembro que antes de eu começar a dominar as minhas emoções, eu ficava muito ofendido quando alguém via falar alguma coisa que eu fiz sendo que eu não tinha feito, ou dizer que eu falei, sendo que eu não tinha falado. Isso me desestabilizava emocionalmente. E eu tive que, quando eu comecei a me autoconhecer, eu descobri que isso era uma fraqueza minha. E aí, quando você conhece, você começa a vigiar aquela área. Mas enquanto você não tem esse conhecimento, você acha que, eu sou assim mesmo. E não é. Você pode dominar isso. É uma pena que a gente não aprende isso na escola.
Seria muito bom se nós já crescêssemos aprendendo a nos conhecer, ter esse autoconhecimento para a gente entender quais são as nossas habilidades, quais são as nossas fraquezas. Entendendo tudo isso, a gente com certeza, a vida fica mais leve, porque você passa a se comportar a partir daí de maneira diferente. Seus relacionamentos mudam, tudo à sua volta começa a mudar, fica mais tranquilo de se viver, porque você entende quem é você de verdade. Uma vez que você tem esse autoconhecimento, a gente pode começar a falar sobre foco, né? Foco é você direcionar toda a sua atenção para um ponto. Direcionar toda a sua atenção, todos os seus sentidos estar focado em um ponto. Isso é você ter foco. Você não se distrair com as coisas ao seu lado, sabe? Você ser uma pessoa determinada. Já viu essas pessoas que começam as coisas e não terminam? Começa um curso e para. Começa uma faculdade e para. Ela está insatisfeita no emprego, mas também não sai dali. Só fica todo dia reclamando. Você já viu alguém desse tipo? Então, o foco vai ajudar essa pessoa. Primeiramente, quando eu começo a falar de foco, eu tenho que falar de propósito. Por quê? Você precisa estabelecer um propósito de vida para você saber para onde ir. Você vai focar em quê? Aonde? Pessoas, eu vejo muito falar, poxa, eu preciso ter foco, tá, mas em quê? Às vezes você coloca foco na coisa errada e por isso você não alcança e desiste. Quando você tem um propósito de vida, é diferente, porque você sabe, você entende que nasceu para aquilo, que esse é o seu objetivo. Isso é o que você realmente quer da vida, né? Então você vai focar ali e não desistir. Porque o segredo do sucesso é esse. É você escolher um caminho, decidir aonde quer chegar e jamais desistir. Guarde essa frase. Esse é o segredo do sucesso. Então você precisa primeiro saber qual é o seu propósito de vida. É uma pergunta que as pessoas têm muita dificuldade em responder. Se eu pergunto à pessoa quem é você em uma palavra, normalmente sabe o que eu escuto? Ela fala a profissão dela. Ah, eu sou mecânico, eu sou advogado, eu sou médico. Ela fala a profissão. Não, quem é você é o seu propósito de vida. Quem sou eu em uma palavra? Eu vou me usar como exemplo. O meu propósito de vida é ensinar. Então posso ser aqui um professor, um coach, uma pessoa que ensina, que treina. Então cheguei nesse ponto. Você precisa também entender isso. Até para você decidir qual é a sua profissão. Você está insatisfeito no seu trabalho porque a sua habilidade natural não está aí. Você não está desenvolvendo a sua habilidade natural aí. Por isso que você está insatisfeito nesse trabalho. Quando você entende de verdade quem é você, sabe se definir em uma palavra, entende qual é o seu propósito de vida, você consegue canalizar isso com uma profissão correta e aí sim, você não está mais trabalhando só porque precisa do dinheiro. Você trabalha porque precisa do dinheiro, lógico, a gente tem que ter dinheiro para pagar as contas, mas também por estar exercendo o seu chamado aqui na Terra. O que você está fazendo nessa Terra? Para que Deus te colocou nessa Terra? O que você tem que fazer? Isso. Quando você acha esse local, quando você acha esse ponto, você começa a se desenvolver. Você começa a crescer na vida. E isso é maravilhoso. Então você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida e começar a trabalhar as técnicas de foco em cima disso. Aí sim você pode focar, porque você sabe que está indo na direção correta. E a disciplina permite que você estabeleça hábitos consistentes. É isso daí. Por que as pessoas começam as coisas e não terminam? Por exemplo, eu vou começar a fazer uma caminhada. Porque ela não cria o hábito. Ela não se preocupa primeiro em criar o hábito. Se ela só parar todo dia no mesmo horário e colocar o tênis e der uma volta no quintal, ela já está criando o hábito de naquele horário ela colocar o tênis e sair para caminhar. Ah, Anderson, mas dar uma volta no quintal não adianta em nada. Tá, tudo bem, no início. Realmente não vai surtir nenhum efeito, grandes efeitos físicos, mas vai criar o hábito. Um hábito, os cientistas costumam dizer que você precisa repetir a mesma ação de 66 a 240 vezes. Olha como não é fácil criar um hábito. Então você começa focado em criar o hábito, daqui a pouco você está caminhando e trazendo efeitos para o seu físico. Fazendo umas caminhadas mais longas, mas primeiro você precisa criar o hábito e a disciplina faz com que você crie esses hábitos. Enfim, depois do hábito criado, aí você começa a desenvolver mais a sua caminhada, fazer uma caminhada mais longa e trazer mais benefícios aí para sua saúde. Ou que seja criar um outro hábito, para outro tipo de coisa, vai depender aí do seu objetivo. Isso que a disciplina faz, ela vai te conduzir na criação desses hábitos. Você vai aprender a criar esses hábitos poderosos e consistentes para que você não desanime, não desista. Quando você entende que a inteligência emocional é uma base, e se você desenvolver esses 3 pilares, autoconhecimento, foco e disciplina na sua vida, você começa a ser uma pessoa muito mais produtiva.
Você não vai ser essa pessoa que vive reclamando de tudo. Conhece as pessoas que estão sempre reclamando e, como eu falei no início, está num emprego insatisfeita, está reclamando todo dia, mas também não sai dali. Mas só vive reclamando. Não adianta, está sem propósito. Pessoa não tem propósito de vida. Pessoa que fica perdendo tempo com fofocas, falando da vida dos outros, está sem propósito de vida. Pode observar, existem pessoas que às vezes estão perdidas, não sabe o que fazer, vê a idade passando, o tempo, a idade está chegando, o tempo está passando e ela, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa significativa da minha vida, porque está sem foco, sem disciplina, não tem autoconhecimento. Por isso que ela está assim perdida, não consegue fluir. Se esse é o seu caso e você está aqui, coloque esses pontos que você aprendeu nesse vídeo em prática. Comece a desenvolver autoconhecimento, comece a desenvolver disciplina, foco, trabalhe a sua inteligência emocional para você canalizar suas emoções para coisas positivas que vão te gerar benefício. Você precisa aprender isso, existem técnicas para que você desenvolva. Então, espero que esse vídeo tenha trago esse conhecimento para você realmente mudar de vida, expandir a sua consciência, né, para que você possa estar aí melhorando, tendo mais qualidade de vida, né, tendo mais qualidade nas finanças, na saúde, em todas as áreas da sua vida. Se você tem o desejo de aprofundar sobre isso comigo, sobre esses assuntos comigo, aqui em algum lugar desse vídeo tem um lugar para você entrar em contato comigo, deixe uma mensagem, me chama no Instagram, meu Instagram é @AndersonMarinho, CE de Crescimento Evolutivo, meu YouTube é Crescimento Evolutivo, manda uma mensagem em nenhum desses canais, me procura que a gente tem um programa que a gente trabalha por 3 meses, né? Vou te acompanhar pessoalmente por 3 meses para você desenvolver todos esses pilares. Autoconhecimento, foco e disciplina com a inteligência emocional, né? Dando base para tudo isso. Se você quer aí realmente mudar a sua vida para outro nível e vencer todas essas barreiras que foi falado aqui nesse vídeo, me chama aí, vamos estar entrando para esse programa para você mudar, é para você transformar a sua mente, tá bom? Se não é seu caso, só pega esse vídeo e compartilha com alguém que você sabe que precisa conhecer desses pontos. Pessoas que talvez estão aí sem resultados, agindo de maneira errada e dizendo, é porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, ou então porque meu pai era assim, eu também sou assim, sabe? Esse monte de desculpas que você ouve as pessoas falando para não avançar, que não deixa elas avançarem. Ela acredita naquilo ali, vira uma crença na vida dela e ela não consegue se libertar daquilo sozinha. Ela precisa de ajuda. Encaminhe esse vídeo, como ela entender, né, que cada pessoa tem um tipo de temperamento, que cada um age como age por causa da criação que teve. Ela vai começar a entender a pessoa que está à volta dela, automaticamente ela começa a se entender também e isso já vai gerando aí uma expansão de consciência, já vai gerando, né, uma elevação da inteligência emocional na sua vida, tá bom? Então, entre em contato se você tem desejo, se não, só compartilha esse vídeo, curte aí e eu espero que esses conhecimentos já tenham te feito crescer aí, tá bom? O crescimento não pode parar. Fui!